Irmãos, quis o Senhor que nós estejamos aqui nesta noite. E daí eu estava ali para escolher um versículo para deixar aqui para a igreja nesse dia, né? E tem tanto versículo da Bíblia, tanto versículo bonito, tanta passagem. Eu escolhi um aqui porque eu vou pedir para os irmãos abrir lá em Salmos 28. A gente já declarou aqui que Deus é o Deus da nossa salvação, é o nosso dono e é a nossa razão de existir, nossa razão de ser, e é o motivo do porquê estamos aqui nessa noite. Então eu vou ler com os irmãos no Salmo de número 28, no versículo 7. E diz o seguinte, todos acharam? Amém? Salmo 28, 7. Nessa versão que eu trouxe, diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graça. Amém? Ele diz assim: o Senhor é a minha força, né? É o meu escudo. Irmãos, hoje a gente está numa oportunidade aqui, de uma certa forma, uma oportunidade incrível, né? Que a gente está no último dia do ano, e esse último dia é um domingo. Estamos aqui na casa de Deus, no último culto, então casou certinho, no último culto ser o último dia do ano, um domingo. Sabe quando que aconteceu isso da última vez? Que ano que foi? Quem arrisca chutar aí? Que ano que o domingo caiu no último dia do ano? 2017. O que você estava fazendo em 2017? Você lembra? Você lembra se você estava no culto ou não? Você estava no culto da igreja em 2017? Essa virada? Eu não lembro. Malemar lembra onde eu estava na virada do ano passado, mas enfim. Então, e olha só a oportunidade que temos aqui nessa noite. Sabe quem não veio aqui hoje, nesse domingo? Sabe quando ele vai ter uma outra oportunidade de estar no último dia, ser um domingo, ele estar na casa de Deus? Só em 2028. Ou seja, daqui uns 4 anos ele vai ter essa oportunidade novamente. E quando chega o fim do ano, irmãos, geralmente a gente costuma fazer uma reflexão, né? Alguns canais de TVs fazem aquela retrospectiva, né? Onde eles passam os fatos mais relevantes, os fatos que marcaram a sociedade de uma forma geral. E dessa forma também, eu também faço uma retrospectiva, e acredito que muitos dos irmãos também costumam fazer essa retrospectiva dos acontecimentos desse ano, né? O que aconteceu esse ano na sua vida, ou os fatos mais importantes que ocorreram, né? E eu costumo fazer essa retrospectiva comparando assim, o Rodrigo que está aqui hoje, no último dia, comparado com o Rodrigo que entrou no ano de 2023. Alguém mais faz isso também? Vocês costumam comparar você quando entrou nesse ano e agora que você está saindo desse ano, né? E eu costumo dividir em alguns campos, irmãos. Eu divido ali no primeiro, um campo profissional. Na minha carreira, o que eu cresci na minha carreira? Mudei de emprego, ou fui promovido no emprego atual, ou eu aprendi uma habilidade nova, eu fiz um curso, eu fiz um treinamento, eu me capacitei em alguma coisa, ou até questão de estudo, eu terminei um curso, ou continuei uma graduação, ou continuei na escola, passei de ano na escola, né? Então, o primeiro campo que eu costumo pensar é esse campo profissional ali, de estudo, né, de capacitação. O segundo campo familiar. Eu separei, durante o ano de 2023, eu separei um tempo de qualidade com a minha família, né? Eu visitei meus parentes, por que não, reatei alguns laços, reconciliei com alguém da minha família que eu estava abrigado, ou eu fui um ajudador de reconciliação de alguém, eu promovi a reconciliação de alguns membros da minha família que porventura não estavam se falando, né? Ou também, ainda nesse campo da família, eu tenho filho, eu ensinei meu filho ali a andar de bicicleta, eu ensinei meu filho a engatinhar, eu estive presente num evento da escola do meu filho, numa formatura, né? Então eu costumo fazer essa reflexão, o que eu posso melhorar
para o ano que vem, questão a família. E também um terceiro campo que eu coloco aqui é o campo financeiro, né? É claro que é importante ter um planejamento financeiro. Às vezes você se programou, esse ano eu vou trocar de geladeira, ou esse ano eu vou comprar uma moto, ou esse ano eu vou juntar dinheiro para fazer uma viagem. Então é importante para nós também, cristãos, termos esse planejamento financeiro. Mas um quarto e último ponto que eu coloco, irmãos, é o campo espiritual. E, na minha visão, esses outros que eu falei agora, de família, de finanças, de carreira, são importantes, claro, porque nós estamos inseridos no mundo secular, nós precisamos dar atenção a isso tudo. Mas esse último ponto que eu falo, esse último campo, o campo espiritual, eu julgo que ele é o mais importante, porque é a missão das nossas vidas, né? E eu divido em duas linhas aqui, a linha que é eu com Deus, e a linha que é eu com o reino, eu com as obras de Deus. Então eu vou tentar simplificar aqui. Quando eu falo de eu com Deus, é o que eu fiz esse ano que me aproximou mais de Deus. O que eu fiz para buscar mais a Deus? Eu orei mais, eu li alguns livros da Bíblia, eu li a Bíblia toda, eu me propus a ler cada mês um livro e li, ou eu me propus a vir mais na escola dominical. De que forma que eu me aproximei mais de Deus? De que forma que eu estreitei a minha comunhão com Deus? Eu fiquei mais unido a Ele, fazendo culto doméstico, cantando, louvando, enfim. E a segunda linha é você com o reino de Deus, que também é a missão importante aqui para nós nessa terra, que é falar de Deus. Eu falei de Deus esse ano, eu falei do Evangelho de Deus para alguém, eu ensinei sobre as boas novas da salvação para alguma pessoa, eu convidei algum amigo, algum parente, algum conhecido para vir na igreja, eu ajudei alguém esse ano, eu estendi a mão para alguém que estava precisando, eu levei um conselho, eu levei um conforto para alguém, de alguma certa forma, alguma atitude minha fez resplandecer o reino de Deus aqui na terra, fez refletir em mim o cristão que eu devo ser. Então, irmãos, o que eu queria trazer com essas reflexões? Que a gente possa fazer essa reflexão e que de alguma forma a gente sempre busque ser melhor do que o ano anterior. Então que eu busque, que cada um de nós busquemos ser melhor em 2024 do que a gente foi em 2023. Se porventura você fez essa reflexão e viu que você falhou em alguma coisa, ou viu que você poderia ter feito mais em algum desses pontos, que você busque isso, que você se organize, que você planeje, que você busque a orientação de Deus, e que no ano que vem seja um ano maravilhoso, que seja um ano de bênçãos de Deus para nossas vidas, claro, mas que seja um ano que a gente busque mais a Deus, que a gente estreite nosso laço a mais com Deus, que a gente busque o crescimento do reino de Deus aqui na terra, que a gente busque a salvação da nossa família, que a gente busque a salvação dos nossos amigos, que a gente fale mais de Deus, e que a gente peça ao Senhor para nos ensinar a falar mais e mais dele, né? Então é isso que eu queria fixar no coração dos irmãos nessa noite. É algo simples, mas que nós possamos ser melhor no ano que vem, que nós possamos fazer mais para o reino de Deus no ano que vem do que nós fizemos esse ano. Amém? E é isso que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Já é fato que a gente acreditava que havia poucos irmãos, mas que nós possamos fazer dessa noite aqui uma noite de celebração a Deus, que nós possamos fazer uma noite de louvor e agradecimento a Deus de tudo que aconteceu esse ano. Quem aqui tem alguma bênção para louvar a Deus por esse ano? Eu tenho, eu e minha família tivemos. Nós pedimos oração para a igreja e graças a Deus o Senhor entrou com providência. Então todos nós temos alguma bênção para relatar, então que nós possamos fazer esse culto de louvor a Deus. Amém? Vai ter algum aviso? Então, vamos passar, já que é de praxe, vamos passar os avisos do ano.